tarde, seja bem-vindo, meu querido. Um tema super importante, a clínica médica nos dias atuais. Por quê? Porque muita gente achando, eu tô sentindo uma coisa na barriga. Aí já vai procurar um gastroenterologista, já vai procurar um endoscopista e atravessa e cruza um caminho. Estou dando um exemplo aqui porque isso realmente é o que tem acontecido muito. E a ideia que dá é que parece que o clínico geral, que era algumas décadas atrás o médico, né? Ele parece que foi esquecido, que ele deixou de existir, mas não. Ele continua existindo entre nós e é uma especialidade médica, né, que deveria, antes de qualquer coisa, ser o primeiro a ser consultado. Mas isso é um assunto para o especialista. Boa tarde, meu amigo. Satisfação tê-lo e revê-lo. Boa tarde, André. Eu estou aqui emocionado, né? Esse caminho que o seu menino está traçando, eu já passei. Não consigo conter minhas emoções. Tive 2 filhos que passaram no vestibular, seguiram o caminho de médico. Estão militando aí e é a vida da gente. O velho clínico está aqui de volta, com força, para conversar com algumas pessoas, tá entendendo? Mostrando a diferença entre a clínica médica, eu que sou médico preventivista, né? Médico da prevenção, e essa opção foi feita lá em 1982, quando eu fiz residência médica. Eu tenho meu registro de qualificação de especialista e gosto sempre de vir conversar. André é um bom amigo, já tem algum tempo, André. Pois é. Né? Mas o respeito e a amizade faz dessa conversa hoje, que a gente quer crer, um dia especial. Ian esteve comigo no consultório, coincidentemente, e aí a gente já sentiu que é forte, é do ramo, é pessoa boníssima, e receba e ama meu abraço. E o André, a esposa, a outra filha, está entendendo, o abraço é coletivo, é muito bom e eu fico muito feliz com a vitória dos bons. Que eu sou daqueles que acredita que faça, que eu te ajudarei. É muito fácil dizer, o Ian teve sorte. Meu Deus do céu, vai ter sorte e não vai estudar, que a possibilidade é infinitesimal, só para lembrar um pouquinho da homeopatia. É verdade. Doutor, nos dias de hoje, qual é o papel do clínico geral dentro do sistema de saúde? Olha, o papel do clínico geral é de protagonista, sabe? Mas o entendimento da população não é esse. E aí acaba, digamos assim, pagando a conta pela decisão. Você citou o exemplo de uma pessoa que tem uma dor abdominal e vai para o gastroenterologista. E aí eu começo a detalhar um pouco mais. Uma dor abdominal. Uma dor abdominal para a gente, ela pode começar com uma dor lombar irradiada para o abdômen. Eu tive um caso essa semana no consultório, gastei 1h20 numa consulta por plano de saúde. É bom que se saiba que eu não faço essa diferença. Ela pode ser um infarto de parede inferior, pode ser gases, pode ser vesícula, e aí entra realmente na seara do gastroenterologista. Mas tem uma série de informações. Às vezes você tem uma dor epigástrica que é causada por uma inflamação aqui do externo. E aí já entra para a ortopedia e para a reumatologia. E aí, na minha avaliação, a melhor indicação, sempre de primeira vez, e há estudos, por exemplo, na Inglaterra, que mostra e pratica isso. A Inglaterra tem uma das medicinas mais avançadas no quesito equidade para o mundo.
E aí a gente tem lá alguns estudos que mostram que as pessoas que vão sempre ao clínico, seja ele clínico geral ou médico de família, elas têm uma saúde melhor e uma saúde mais barata. Porque, por mais que a gente tente separar a economia, né, das demais profissões, em algum momento, sabe, alguma coisa vai se encontrar. Imagine que você seja, vou dar um exemplo que está na televisão, um apresentador de televisão que passa 3 meses na UTI de um dos principais e mais caros hospitais do país. Uhum. Só está lá porque pode. Salvo se ele for de algum poder de Brasília. Mas para os pobres mortais, os menos iguais, me permitam a crítica, tá entendendo? A economia e a medicina, elas caminham juntos. Uhum. Doutor, quais são os principais desafios enfrentados pelo clínico geral diante da alta demanda e da limitação no tempo das consultas? Você antecipou a minha segunda pergunta, mas eu preciso fazer isso porque, ao que parece, as pessoas, hoje os pacientes estão voltando, graças a Deus, estão caindo na real de que o paciente precisa ser tocado. Apesar da questão da telemedicina ser permitida no Brasil pelo seu Conselho Federal de Medicina, permitir a telemedicina, mas ainda há casos que a telemedicina ela não vai conseguir resolver, porque é preciso tocar no paciente, é preciso aferir a pressão do paciente. Por mais que você tenha um aparelhinho para medir, eu tenho um aparelhinho no meu celular para aferir a pressão. Ele dá a pressão correta? Não dá. Eu tenho um relógio aqui, que as pessoas hoje também têm, é um relógio de 130 conto na vida, que você bota aqui no pulso e ele vai aferir a pressão. Tem vezes que ele endoide aqui, doutor, a minha pressão vai para 14/9. Eu já sei o que é que faz aqui. Isso está errado, né? E o que é que a gente faz? Eu reseto o relógio, quando ele volta para o seu status de fábrica, aí ele dá a minha pressão normal, que geralmente é 9/6, acredita. 11/7, 9/6. Teve um dia desse que eu estava aqui no programa, fui aferir a pressão, 14/9. Eu digo, vou morrer no ar aqui. Vou ficar com um problema no ar. Resetei o telefone aqui enquanto ninguém percebe isso, né? Porque, mas enquanto existem os maravilhosos intervalos. Exatamente. Foi o que eu fiz. Nosso colega aqui no Pronto do Som. Com o Marco Aurélio. Show de bola. Então, assim, doutor, quais são os principais desafios enfrentados pelo clínico geral hoje frente à alta demanda e limitação do tempo nas consultas? Eu confesso, André, que eu sou um ponto fora da curva e faço questão de me manter como um ponto fora da curva. Eu tenho 43 anos como médico, eu sempre gostei da clínica e da clínica de interior. Aquela que você é o centro e os exames são sempre secundários. Eu tenho uma posição muito crítica. Eu digo que, citando como exemplo, eu cheguei a trabalhar numa unidade de saúde em que os pacientes que precisavam de exame praticamente faziam na semana seguinte, pelo SUS. Mas, em compensação, quem queria fazer exame sem indicação, esses tiveram sérias limitações. Então a gente convive hoje com essa situação. Eu vou querer atender quantas pessoas? Qual é o meu padrão de atendimento? Quando eu falei que atendi uma pessoa que passei 1 hora e pouco por um convênio, se qualquer profissional da psiquiatria resolver me avaliar, disser, é doido. Aí eu pergunto, e o prazer? Eu fiz medicina por amor. Naturalmente que esse amor passa por uma remuneração e uma possibilidade de manutenção da minha família. Mas isso é uma exceção. Eu atendi teu filho e acho que fiz em 15, 20 minutos. Uma boa consulta, uma boa conversa, entendendo?
pelo menos na minha avaliação. Gostaria até que você desse a sua opinião. Não, foi perfeito. E inclusive foi interessante naquele dia. Porque ele não lhe conhecia ainda, né? E ele estava com muito medo. Por quê? Porque existe um exame toxicológico da Polícia Federal, do qual ele vai ser submetido, e existem algumas substâncias que ele tinha medo que pudesse cruzar com o toxicológico e interferir no resultado dele. Imagina, o cara passar numa prova, como ele passou, 137 mil candidatos inscritos, 470 aprovados, você ser o 92º lugar, fazer um TAF, passar no TAF, que é o teste de aptidão física, e chegar na hora dos exames, entregar os exames e dizer, olha, tem a substância aqui. E eu falei para ele em casa, Ian, Dr. Carlson, e além de ser clínico, ele é homeopata. Provavelmente, eu não vou interferir nisso, provavelmente ele vai usar a homeopatia, que é algo que ele usou em mim, ele usou comigo há algum tempo atrás, para uma patologia que para muitos eu teria que ir para um centro cirúrgico para resolver. Acredite, viu, gente? Acredite. E o medo era grande. Primeiro, que eu não gosto de centro cirúrgico. Segundo, que eu não gosto de anestesia. Muito menos anestesia local. Aí, meu amigo, quando juntou esse medo tudinho, e eu fiquei pensando, e aí o que é que meu filho, com aquela repetição, né, aquelas alergias de repetição, e doutor Carlos, eu confesso, durante o meu sono da noite, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho um laudo dizendo que ele é alérgico, né? Eu não fiz para conseguir a queima-roupa em nossa cidade, uma consulta com alergista é ruim e é difícil, por conta dos poucos profissionais que têm a alta demanda, diga-se de passagem, né? E aí me veio o seu nome, eu digo, poxa, como é que eu não me lembrei disso antes? E aí na manhã seguinte entrei em contato. Quando a gente saiu da consulta, aí ele disse assim, me senti bem seguro. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque ele não é desses caras novinhos. Ou seja, o que é que ele quis dizer com isso? Não foi ele chamando de velho, não. Não, assim, mas eu faço questão de assumir, André. Ele disse assim, Painho, ele é um médico muito experiente. Então eu me senti muito seguro pela experiência que ele tem. Eu digo, Ian, ele disse, quantos anos de medicina ele tem? Eu digo, Ian, eu acho que ele deve ter uns 40. Eu errei por 3, não foi? Foi. Pronto, então 40 anos de medicina, para alguém como eu, precisa dizer o quê? Né? Nada. Mas o interessante, André esqueceu de contar, que ele disse, olha, vou passar um remedinho para você e você aproveite quando você for lá com o perito da Polícia Federal, dose para ver se você encontra alguma substância dentro. Então, se você pega uma pessoa nova, que essa turma nova a gente tem que respeitar. Ele vai seguir esse desafio, eu acho que para a vida dele todinha, para encontrar o produto que tem no remédio homeopático. Então, foi uma consulta assim interessante. Mas, hoje em dia, André, voltando para a nossa realidade, eu acho que você precisa ter a sobriedade de, primeiro, entender. Você tem um quantitativo de pacientes e você precisa limitar esse quantitativo de pacientes. Hoje, nós temos uma quantidade de médicos grandes. Formação está lá por cima. Então, a gente não tem. Qual é o outro inimigo? O outro inimigo é a possibilidade de pagamento. A gente tem que ter uma população que precisa de atenção e precisa de alguém que pague, ou a própria pessoa que pague. É uma limitação. Mas, por exemplo, eu tenho a minha organização de forma que eu faça o atendimento. Aquele quantitativo de pessoas que eu me proponho a atender e separo para eles, e isso eu tenho um pagamento muito caro para mim, não para o paciente, que, por exemplo, a falta de um simples paciente dá uma diferença grande no meu acompanhamento, porque eu marco no máximo 6 pessoas por meu horário de trabalho. Então, um que falta, e tem dias que falta 2 e tem o recorde que faltam 3, que às vezes não, vamos facilitar e vai todo mundo da família. Aí ocorre uma intercorrência ou um esquecimento, faltam 3, aí foi embora
metade da minha marcação. Mas isso eu entendo que é uma questão de propósito. Por isso que eu me coloco como um ponto fora da curva. Não dá para analisar a medicina para o doutor Carlos e não dá para analisar a medicina pela minha prática. Mas eu digo sempre o seguinte: não dá para ser doutor Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, se você vai para um determinado doutor e ele pede de 1 a 20 exames e não conversa nada com você, aí você vai iludido porque quer. Ah, mas o importante são os exames. Erradíssimo. O importante é essa parte aqui do médico. Depende do processamento, da cabeça do médico, vinculado à sua pesquisa, à sua anamnese. Eu brinquei uma vez com um colega que tinha acabado de chegar de um dos melhores hospitais do país, que faz um check-up. Aí fez o check-up lá dele e tudo. Aí, na época era 8, 10 mil reais o preço do check-up day. Aí ele me mostrou e tal, e disse: doutor Carlos, eu gosto do senhor porque o senhor é muito curioso, sempre encontra algum erro. Disse: encontre nesse. Aí, quando eu olhei e tal, eu disse: perguntaram de que morreu sua mãe? Aí ele disse: não. Esqueceram de fazer o exame fundamental para o seguimento, porque sua mãe morreu de uma doença que é rastreável e é importante que você já tem quase 50 anos que faça o rastreamento dessa doença. Aí ele disse: eu vim para o senhor justamente por causa disso. Então, a importância do pensamento, do segmento, da visão do paciente de forma global. Eu não me comparo a cardiologista, eu não me comparo a gastroenterologista, a cirurgião geral, a vascular, nada. Cada um tem o seu espaço. Eu encaminho para todos eles e tenho bom relacionamento com todas as especialidades. Mas acho que é importante a qualquer paciente procurar um doutor para chamar de seu. É verdade. Vou fazer o seguinte: vamos tomar uma água aqui. Vou pedir uma água aqui para Janaína. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua falando com o doutor Carlos Valeriano sobre a clínica médica nos dias atuais. Tá bom? Intervalo, a gente volta já. Não sai daí, não. Acabei. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. É hora de viver uma experiência inesquecível. Neste fim de semana, tem Outlet Chevrolet no Patage Shopping Arapiraca. Prepare-se para visitar a incrível carreta Chevrolet, conhecer os lançamentos 2026 e o grande destaque, o Spark EUV, o SUV 100% elétrico e 100% Chevrolet. E ainda aproveitar condições que só a Chevrolet oferece: taxa zero, bônus no usado e até 12%.
1h32. Boa tarde. Muito bem, estou falando com o Dr. Carlson Valeriano. A gente está falando sobre a clínica médica nos dias atuais. Dr. Carlson, a gente tem aí uma demanda além da telemedicina, que é algo que tem ajudado a muitas pessoas que têm dificuldade de acesso realmente em cantos ou nos recantos mais remotos do nosso país. Isso é importante, não vamos desprezá-la de todo, mas também nós temos aí agora a inteligência artificial, que já tem gente até, doutor, perguntando coisas da vida pessoal, se deve namorar com fulana, se deve namorar com cicrano, se deve terminar o namoro, o casamento. Ou seja, a inteligência artificial virou uma cartomante de luxo. Pois é. Para perguntar algumas coisas que realmente você pode responder. Vou dar algumas dicas. Por exemplo, por melhor que seja a inteligência artificial, ela é profissional dependente. Eu vou usar uma coisa assim bem secreta que você acabou de contar aqui para todo mundo no público. Pergunta à inteligência artificial se uma pressão de 9/6 é normal. E aí a inteligência artificial vai emitir seu relatório, que eu não sou inteligência artificial, eu sou inteligência natural e ilimitada. Então, é a grande questão. Tá entendendo? Se você não souber o que perguntar à inteligência artificial, entra um velho dito por Claude Bernard em 1540, 1560. Quem procura o que não conhece, quando encontra, não sabe o que é. Então, se eu faço pergunta errada, e eu vou fazer outra, eu só estou fazendo perguntas à inteligência artificial que qualquer cidadão do mundo, alfabetizado ou não, pode fazê-lo. Eu acabei de sair de uma reunião com alguns colegas e um dos colegas perguntou para mim, disse: doutor Carlos, o que é que o senhor acha que a minha frequência cardíaca de 45? Aí eu imaginei fazendo essa pergunta à inteligência artificial. Aí o cara disse: você tem um bloqueio atrioventricular, você corre o risco de uma parada cardíaca a qualquer momento. Matou o cara. Aí o cara já tá com medo, porque a frequência cardíaca dele tá em 46. Aí faz uma pergunta dessa, já aproveita para pedir ao médico por correspondência na IA para assinar o atestado de óbito. Agora vamos aprofundar a anamnese. Boba, anamnese básica. Eu disse: você é atleta? Aí o cara disse: sou. Disse: qual é o nível seu de atleta? Ele disse: não, eu faço 100 quilômetros de bicicleta. Aí eu disse: epa. Eu digo: olha, se você não tem sintomas, para mim você está absolutamente dentro do normal. Porque para avaliar atleta, só médico da medicina desportiva. Não dá para você entregar a qualquer pessoa, e isso, um clínico com o mínimo de experiência, que é o que eu me proponho, tá entendendo? Chega com isso com uma ou duas perguntas. Isso, na mão de outra pessoa, daria 300. O que é que separa uma coisa da outra? A experiência e o uso continuado da pergunta. Então, hoje em dia, as pessoas chegam e dizem: ai, o que é que eu faço para baixar a minha pressão? O cara: coma sem sal. Aí eu pergunto: comer sem sal lhe dá alegria? Comer sem sal lhe dá prazer? Você é uma pessoa, digamos assim, você é um gari que está lá empacotado naquela roupa quente, andando e correndo a cidade toda, perdendo sal. Então você esqueceu de avaliar junto com o profissional. Disse: amigo,
ocorreu alguma coisa na sua vida que levou a esse estresse? Esse estresse é administrável ou não é administrável? Eu cito aqui, André, um conjunto de situações que são hilárias. Eu passei um remédio para uma pessoa e aí eu gosto de passar um remédio barato. Aí uma pessoa me levou uns 30 exames, uma pessoa já de idade, e trouxe a neta de banda. Aí ela perguntou para mim, doutor, o senhor não tem Instagram? Eu disse, eu tenho Instagram. Só não sei quem fez, se foi eu, se foi outra pessoa, porque às vezes você começa a dar comando no celular e acaba criando alguma coisa. Eu confesso a vocês, não sei quem fez meu Instagram, mas eu tenho. Eu só não faço publicações habituais porque eu acho que vai acabar tumultuando um pouco o meu consultório, porque se aparecer muita gente, eu não vou fazer o padrão Carlos atual. André sabe disso, que a gente já tentou algumas parcerias aqui, e eu fico meio reticente justamente por conta disso. É que eu tenho o meu padrãozinho, e para mexer nisso, numa pessoa tipo quase final de carreira, o que é que eu digo quase? Porque eu acho que mais uns 20 anos eu me aposento, né? Tá certo. Tô chegando aí, tô perto da aposentadoria, tô informando pela primeira vez num programa com quanto tempo eu vou me aposentar. Tá certo. Sabe? Por quê? Porque eu gosto de fazer o que eu faço. E gosto, além de fazer o que faço, fazer um trabalho no SUS padrão ouro. Aí você já sentiu que é uma dos trabalhos de Hércules, sabe? Mas tem muito da influência minha no SUS de Arapiraca. Eu estou sempre lá bitocando. E você, quando comparar o SUS de Arapiraca com outro município, vai saber a diferença ou o abismo que separa uma coisa da outra. Então, o que eu acho importante nessa conversa do clínico é você começar a fazer uma avaliação de se o médico que você está indo é o médico que você quer ou não. Aí essa brincadeira da senhora que chegou, uma senhora dos seus 80 anos e tal, aí tinha uns exames tudo assim, mais ou menos dentro da normalidade. Aí eu cheguei e disse, olha, eu vou passar só um remedinho para a senhora e a gente avalia daqui a uns 2 meses. Aí passei um remédio. Quando a figura chegou na farmácia, gastou a grande importância de R$10. Aí olhou assim para a avó e disse, vó, esse seu doutor, viu? Aí ela disse, vamos esperar o resultado. Com 2 meses, a avó chegou com um sorriso do lado e disse, nossa, doutor, mas que remedinho barato e bom. Tá entendendo? Aí a neta chegou e disse, doutor, eu tenho que tirar o chapéu que o senhor é muito diferente de tudo que eu vi. Disse, mas você tá nova, tem uma excelente oportunidade de aprender cedo com a vovó que está lhe ensinando. E o problema é de pontaria, gente. Quando eu pego Ctrl 20 exame, Ctrl C, Ctrl V 20 exames, o pior não é avaliar os 20 exames. Peça uma justificativa porque ele está fazendo todos esses 20 exames para todo mundo. E ele pode estar esquecendo exames fundamentais, se ele tiver cérebro, porque tem alguns desses que usam inteligência artificial, não usa cérebro. E são coisas totalmente diferentes. Então eu não posso sair daqui sem colocar que a medicina tem um pedaço de ciência, mas tem um pedaço de arte. Chegar à ciência é fácil. Chegar ao estado da arte, aí é para poucos. E essa avaliação é feita pelo paciente, porque eu tenho que fazer os exames, eu tenho que analisar os exames e eu tenho que convencer o paciente de que eu fiz o meu melhor para a saúde dele. Então, nesse tabuleiro de atualidades, você precisa ter aquele médico que você confia e que vai ser seu clínico. Agora, de preferência, ele deve ter as habilidades de um clínico. Nós temos
colegas cardiologistas que funcionam muito bem como o clínico daquele paciente que tem mais uma patologia cardíaca, mas ele tem que ter a patologia cardíaca e fazer a avaliação do paciente como um todo. Hoje, com o foco das diversas especialidades e subespecialidades, a gente precisa estudar muito para chegar num padrão desse. Outra ilusão, André, sabe o que é que acontece? Muitas invasões na medicina com a chamada estética. Ai, eu só quero fazer essa parte para deixar o pessoal bonitinho. Esquece que estética é estado da arte. Você pegar uma pessoa mais ou menos e deixar ela melhorzinha, não é para todo mundo. E a possibilidade maior, hoje em dia, vamos botar botox aqui, botox aquilo lá. Todo mundo aqui sabe como é que funciona o botox. A toxina botulínica é um bloqueador neuromuscular que você bloqueia para ter um melhor resultado na parte da expressão, não aparecer tanta ruga, mas você tem que ter a avaliação do que é aquilo. E a avaliação é a história da arte. Se você vai para uma pessoa que foi para um determinado procedimento estético e quando volta nem o marido conhece, peraí, foi com essa que eu casei? Não. Vou devolver. Então, essas coisas, as pessoas às vezes querem uma exacerbação. Eu vou usar. Tem um monte de coisas que todo médico conhece. Eu não gosto nem de citar o nome. O que é que vai lhe dar melhor tonicidade, aparência de jovem, tudo isso? Tem uma coisa que todo médico conhece. E por que é que todo médico não passa? Medo. Porque do mesmo jeito que ele faz o bem, ele faz o mal. Esse fortificante, se encontrar uma célulazinha de câncer circulando, ele aduba e vira uma plantação. E as pessoas esquecem. E outra coisa, a pessoa nunca vai saber. Por ela nunca saber, é que algumas pessoas fazem uso indiscriminado dessas coisas. E o que é pior, às vezes não passou 5 ou 10 anos de sobriedade, que é aquele momento que você vira um doutor, mete uma pedra verde no dedo, né? Eu sou alérgico a usar qualquer coisa nos dedos, sabe? Mas, por exemplo, a pessoa precisa ter bem claro uma coisa chamada sobriedade e conhecimento. E aí eu volto para o ponto inicial. Se quiser fazer uma avaliação completa, o chamado check-up, que eu chamo avaliação clínica, a melhor opção é o clínico. Agora, quer fazer alguma coisa pontual? Acho que eu tenho um problema do coração. Se você acha, aí, porque o coração está doendo, o problema do coração, vai ficar desapontado. Se for para uma pessoa e disser, não, rapaz, isso aí é gases. Porque essa dor no seu coração não melhorou quando você se liberou deles, então foi gases. Aí é uma decepção tão grande que a pessoa resolve não assumir. Então, a clínica, ela é maravilhosa e desde a época de Hipócrates, e olha que eu estou falando de 200 anos antes de Cristo, ele já colocava, a clínica é soberana. Soberana sobre qualquer exame. Por quê ela é soberana? Porque tem algumas doenças que não se manifestaram ainda como doença, mas já se manifesta clinicamente. Cabe ao clínico detectar isso e dizer, isso aqui é algo ligado a isso. Vamos pesquisar e aí, sentindo, ou seja, tendo o problema, tendo o sintoma e tendo pequenas alterações
nos exames, eu já posso começar a medicar, tipo, dentro de uma avaliação clínica. Isso vai demandar um retorno depois. Mas o grande problema hoje, André, é que as pessoas, por exemplo, a grande maioria dos frequentadores de consultório não tem doença. Então, quando você não tem doença, tudo que você fizer não mexe na situação, ou seja, você não tem doença. E aí você quer, eu quero fazer minhas taxas para ver como é que tá as minhas taxas. Aí vem a segunda pergunta. Você quer saber por que você teve isso? Para poder corrigir a base. Eu tenho um grande amigo que ele teve um infarto nos seus 65 anos. Aí fui lá, visitei ele durante o período de tudo. Eu disse: e agora, amigo? Vamos discutir o que aconteceu na sua vida que levou ao infarto? E sou escasso. O cardiologista não falou isso, quem é você para estar falando isso? Aí eu pergunto: você já não quer responder por conta disso? Se ele tentou cortar a conversa, acabou de me responder que tinha alguma coisa que gerou, que eu acabei depois sabendo que tinha um conflito monstro com uma filha que gostava muito e queria, porque queria mudar, mas ela era a cara e o jeito de ação dele. Aí depois eu disse: meu amigo, você só consegue mudar essa sua filha se mudar você, porque ela é sua cópia. Não dá. Tem para você: eu sou mandão, aí minha filha é mandona, eu não quero que ela seja mandona. Não. Tem que ter pacto para ser mandão. Então, essas situações, para algumas pessoas, não existem no cardápio. Por que não existe no cardápio? Porque o cardápio dela é pequeno. Está escrito lá na Bíblia: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, a medicina espiritualizada, ela já é quase uma subespecialidade médica. Para você entender que existe toda uma correlação de forças na sociedade e as forças do bem lhe fazem bem. Não adianta você dar um murro numa pessoa e achar que a sua mão não vai sentir. Vai que você erra e pega numa parede. Estragou a mão. E estragou a mão e teve a sua intenção de agredir. Você não termina uma discussão calorosa, seja com qualquer pessoa, seja você vencedor, seja você vencido, sem sofrimento. E aí, essas coisas precisam vir para consultório. Essas coisas precisam vir para discussão. Então, a clínica, ela é mágica, ela é abrangente. Mas a sociedade é, hoje, muito imediatista, muito Ctrl-C, Ctrl-V. E aí fica difícil de você querer uma coisa melhor. Você é produto do seu ambiente. Agora, dentro do ambiente, se você cultua a felicidade, se você cultua as boas práticas, se você cultua o melhor e o fazer o bem, você está sempre de boa. E isso, essa energia de fazer o bem, é que eu acho que tem que estar em todo mundo. Seja na medicina, seja no radialismo, seja nas coisas todas. Você vai ver hoje boas reportagens, só fala de desgraça, de roubo disso, daquele, aquilo outro. Não vai trazer bem para ninguém. É uma pena. Então, eu sou daqueles que vou à discussão, tá entendendo? Em cima de questões que são extremamente importantes. Sabe? Agora, que são poucos que discutem.
vou continuar sendo o meu ponto fora da curva, que é meu divertimento favorito. Doutor, tem um áudio que eu recebi aqui da Vânia Mello, do NPDC, minha querida Vânia, irmã da Vilminha, da Valéria, Conheço, esposa do Vânia. Arnóbio. Claro que conhece, porque ela está falando no Senhor, não é do Senhor, ela está falando no Senhor. Teve uma experiência na Covid, né, com a Roseli, sua irmã, e ela queria dar esse testemunho aqui, né? A melhor coisa que pode existir de um médico, gente, sabe quem é? É o paciente. Não vai ajudar a dancinha na rede social, como a gente já falou aqui, né? O que vai resolver é quando você vai no médico e ele resolve, né? Então, a quem a carapuça servir, que vista aí, né? Como meu filho falou, e meu filho saiu do consultório dizendo assim: pai, eu tô tranquilo porque, não desmerecendo quem se formou agora de forma nenhuma. Todo mundo teve um começo, né? Todo mundo teve um começo. Eu comecei aqui há 12 anos atrás. No primeiro dia que eu estive aqui foi um terror. Eu não tinha experiência, muito menos, não tinha nem câmera naquele tempo. Graças a Deus. Ainda bem, né? Era Porque um problema eu não menos. era tão bonitão como eu sou hoje. E aí, depois de 12 anos, você é como se você estivesse na sala da sua casa aqui, né? Tá no ponto aí, Marcão? Então vamos lá, Vânia Mello, bota a boca no trombone, vamos ver o que você tem para falar aqui no Dr. Carlson Valeriano. Vamos embora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Eu não podia escutar o Dr. Carlson falando, que é Vânia, e não lembrar do filho dele, né? Minha irmã é portadora de epilepsia, Rosélia, ela tem 60 anos e desde os 3 anos que ela tem epilepsia, e na pandemia foi um tempo muito difícil para a gente não conseguia controlar, mesmo com muitos anos de medicamentos, não menosprezando nenhum médico que ela passou, todos foram maravilhosos, mas ela tinha muita convulsão na época do Covid, a gente precisou entrar 2 vezes no sítio do meu pai, com o SAMU, porque ela convulsionava e não parava. E a doutora Ana Paula me apresentou um ex-aluno dela. Se vá para o doutor Rafael, vá para o Rafael, que ele especializou em epilepsia. Doutor Carlos, não sei se o senhor lembra de mim, mas seu filho me emociona, é uma bênção, viu? O doutor Rafael é uma bênção. E vendo o senhor falar, o cuidado que o senhor tem com o próximo, com o ser humano, agora eu entendo. Porque aquele cristão é daquele jeito, porque o doutor Rafael Valeriano é o senhor, é a semente que o senhor plantou, um ser humano fora do normal. Eu brigo com ele porque ele tem que vir para Arapiraca, mas os 6 e 6 meses estamos indo lá, ele conseguiu controlar as convulsões da minha irmã, um milagre, viu? E hoje ela está muito bem, e eu não podia deixar de dar esse testemunho, escutando o senhor falar do próximo e não falar do seu filho. Parabéns pela profissão que o senhor escolheu e faz com tanto amor, e passou isso para seus filhos. Não conheço a doutora Mariana pessoalmente, mas eu creio que é da mesma linhagem do doutor Rafael. É isso aí, doutor Carlos, melhor do que isso. Olha, isso aí, olha como é que eu estou terminando o programa. Comecei Desse chorando jeito. na emoção do filho do André. Termino, tá entendendo? Eu acho que, por exemplo, é muito bom plantar o bem. Eu só quero dizer a Vânia que eu conheço muito mais ela do que ela pensa. Conheço ela, a família dela, o marido dela. Seu Zeca, dona Vilma. Tá entendendo? Olha, vou pra frente porque essa Arapiraca tem horas que eu digo que é brincadeira. Eu passo 4, 5, 6 meses sem ver o André e daqui a pouco eu vejo o André toda semana. Eu chamo essa aí uma dança de Arapiraca, que ela estica e volta. E volta. Tá certo. Sabe? Mas eu fico muito feliz em receber uma declaração dessa. Seria para mim de extrema tristeza você receber aqui, falar de tudo isso e receber um áudio dizendo: não, mas o senhor foi. Algumas pessoas podem chegar para mim: mas o senhor é muito duro. Eu disse: olha, quando há necessidade, eu sou.
Tá entendendo? Eu não digo, eu sou aquela pessoa que agrada a todo mundo. Sabe? Hoje mesmo eu estava num embate com um caso que eu disse, passou por onde está? Eu disse, não quero saber por onde passou. Eu quero saber aonde precisa passar. Aí de vez em quando a pessoa chega e diz, mas você não é médico de vista e o problema é de vista. Eu disse, pode ser o que for. Passou por mim, eu sei o que é e vai precisar fazer desse jeito. Perfeito. Doutor Carlson, eu preciso cumprir meu horário aqui. A nossa conversa aqui é a tarde todinha. É o aqui, defeito que né? tem esses programas. Não é defeito, não. É porque o defeito e a qualidade, que limita também. Deixa um pouquinho de quero mais para outro momento que com certeza ocorrerá num espaço de tempo bem mais curto do que o que foi esse daí. Quero lhe agradecer pela vinda aqui. Né, gente, o doutor Carlson Valeriano atende aqui na rua Monsenhor Macedo, número 83, no centro de Arapiraca. Você que está procurando ou que quer se consultar com um clínico geral, com um médico homeopata, que resolve, que trata você direitinho, como tratou a Roseli, irmã da Vânia, como me tratou, como está cuidando do meu filho também. 3521-2000, fixo ou WhatsApp. Você pode falar pelo WhatsApp com esse número, tá, gente? É fixo, mas você pode falar pelo WhatsApp. 3521-2000. Ele também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Você pode marcar por lá também. Doutor Carlson, obrigado por ter vindo e até a próxima, se Deus quiser. Eu quero agradecer especial o seu convite, André. Seu programa é um local que eu me sinto em casa. Obrigado. Né? E eu quero agradecer ao pessoal da Novo Nordeste. É um carinho enorme essa empresa aqui, quando eu vejo do primeiro momento, desde a inauguração dessa rádio, quando ela parece estéreo, e desde a AM, é uma coisa que é muito boa, me lembra muito do Dr. Judá, tá entendendo isso, o seu esforço para trazer as coisas. Tinha a força do poder econômico e a força do poder dos amigos. Eu acho que o Dr. Judá era muito esse poder dos amigos, sabe? E eu só sou agradecimento a todo mundo, Vânia, especialmente. Vou levar isso daqui para entregar ao dono, sabe? E fico muito feliz com a manifestação de todos. E em breve a gente está aí de volta. Bacana. Gente, amanhã eu vou receber a doutora Maiara Mendes, gastroenterologista, e o tema, o que o formato das fezes revela sobre a sua saúde intestinal. Um tema muito bacana que você acompanha amanhã às 13 horas. Até amanhã. Tchau.